Desde os tempos antigos, alguns números ganharam significados especiais. Mas nenhum deles é tão temido e cercado de mistérios quanto o 666. Só de falar esse número, muita gente sente um arrepio, pois ele está ligado a profecias assustadoras, pactos sombrios e forças que ninguém entende completamente. Mas por que exatamente esse número é tão assustador? O que há por trás dele? A verdade é que o medo do 666 não surgiu do nada. Ele aparece na Bíblia, no livro do Apocalipse, ligado a uma figura misteriosa chamada de a Besta. Dizem que essa besta vai dominar o mundo e marcar as pessoas que a seguirem. Mas será que essa ideia está certa? E se o verdadeiro significado do 666 for algo muito diferente e que foi escondido para que ninguém descubra? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo e descobrir de onde esse número veio e o que ele significava para as pessoas daquela época. É aí que tudo começa a ficar ainda mais intrigante. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso em uma ilha chamada Patmos. Lá, ele teve visões sobre o futuro da humanidade. Em uma dessas visões, apareceu um número, 666. Mas o que pouca gente sabe é que esse número pode não significar o que sempre nos disseram. Na época de João, os números não eram só para contar. Eles tinham significados secretos. No idioma grego, usado no Apocalipse, cada letra tinha um valor numérico. Isso quer dizer que 666 pode ser um código, um nome escondido, algo que os primeiros cristãos entendiam, mas que hoje está esquecido. Mas quem poderia ser esse nome misterioso? Alguns estudiosos dizem que João falava sobre Nero, o imperador romano que perseguiu muitos cristãos. Quando o nome dele é escrito em hebraico e transformado em números, dá exatamente 666. Mas será que essa é a única explicação? Outros especialistas acreditam que esse número esconde algo muito maior e que sua influência atravessa séculos até os dias de hoje. Se o 666 é um código, será que ele foi alterado com o tempo para esconder sua verdadeira mensagem? E se ele ainda estiver sendo usado de maneiras que ninguém percebe? Essa dúvida nos leva a um mistério ainda maior. Se o número 666 tem um significado secreto, então a grande questão é: quem ou o que representa essa figura assustadora do Apocalipse? Durante séculos, muitas pessoas tentaram responder essa pergunta. Mas e se a verdade for bem diferente do que imaginamos? A Bíblia fala que a besta vai dominar o mundo, enganar muitas pessoas e marcar quem estiver ao seu lado. Mas será que essa besta é um líder real ou uma metáfora para algo muito maior? Algo que sempre existiu e continua influenciando o mundo, mudando de forma ao longo do tempo? Tem um detalhe importante. No Apocalipse, João diz que quem tiver sabedoria, calcule o número da besta. Isso quer dizer que a resposta não está clara, mas precisa ser descoberta por quem souber onde procurar. Alguns acreditam que a besta não é uma única pessoa, mas sim um sistema que sempre existiu, manipulando eventos históricos, controlando governos e sociedades sem que ninguém perceba. Se isso for verdade, onde podemos ver essa influência nos dias de hoje? Será que o 666 está presente em lugares que nem imaginamos? A resposta pode estar escondida na matemática desse número e na forma como ele aparece em várias partes do mundo. O que faz do 666 um número tão intrigante? Além do seu significado religioso, existe algo especial na sua matemática. A soma dos primeiros 36 números dá exatamente 666. Esse número também aparece em algumas construções antigas e em estudos secretos. Mas tem algo ainda mais curioso. Várias empresas famosas no mundo, que controlam a economia e a tecnologia, usam o número 666 de formas escondidas em seus logotipos e estruturas.
Isso é apenas coincidência? Ou será que há algo a mais por trás disso? Outro detalhe interessante é que muitas culturas antigas acreditavam que os números tinham energia e podiam influenciar o mundo. Será que o 666 tem um poder especial e proibido que foi escondido das pessoas comuns? Se esse número realmente esconde algo tão importante, por que sua verdadeira história foi distorcida ao longo dos séculos? Quem teria interesse em esconder seu significado real? Isso nos leva a uma possível conspiração que pode estar influenciando o mundo sem que a maioria perceba. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. O número 666 tem sido um símbolo de mistério e temor por milênios. Mas o que muitos não sabem é que figuras históricas de grande poder e influência foram, de alguma forma, associadas a esse número. Alguns argumentam que tais associações não são mais do que coincidências, enquanto outros veem nisso um padrão perturbador de conspiração. Um exemplo claro é o imperador romano Nero, cujos atos de perseguição contra os cristãos o tornaram uma figura odiada e associada ao Anticristo. A cifra 666, quando traduzida em gematria, o código numérico utilizado na antiguidade, pode até mesmo corresponder ao nome Nero César. Mas, será que o Império Romano realmente trazia sinais de um futuro apocalíptico? Ou estamos apenas conectando pontos de maneira forçada? À medida que o tempo avança, a conexão entre figuras históricas e o número 666 se torna ainda mais intrigante. O que aconteceria se o número não fosse apenas um sinal do passado, mas um aviso para o futuro? O que se passa quando, em diferentes épocas, líderes políticos e ditadores demonstram sinais que nos remetem ao enigma da besta? E se o número 666 for algo muito maior do que um mero código, e sim uma chave para entender as forças ocultas que moldam a história e o destino da humanidade? Talvez a verdadeira conspiração seja mais profunda do que imaginamos. E essa jornada de revelações nos levará a um caminho que poucos ousaram trilhar. Mas o que significa realmente 666? É um símbolo satanista como muitos afirmam? Ou simplesmente uma má interpretação dos textos antigos? A Bíblia é clara ao associar o número 666 à marca da besta. Mas o que exatamente é essa besta? Ao longo dos séculos, os estudiosos e teólogos se debateram sobre o verdadeiro significado do número. Alguns sugerem que ele representa o imperfeito, o incompleto, uma marca que é apenas um reflexo distorcido da perfeição divina. Enquanto outros veem no número uma ameaça iminente que poderia assumir formas mais insidiosas, como sistemas de controle e manipulação social. A história das sociedades secretas também está entrelaçada com essa simbologia, onde o número 666 muitas vezes aparece de maneiras misteriosas e reveladoras. Ao investigar, vemos que o número se repete não apenas em textos religiosos, mas também em arte, arquitetura e até mesmo na cultura pop. Será que estamos todos sendo condicionados a vê-lo de uma forma errada? Ou há um enigma maior a ser desvendado? Talvez, ao olhar mais de perto, descubramos que a verdadeira natureza de 666 não está apenas no que é mostrado, mas no que é ocultado, nas sombras que nos cercam e nas estruturas que tentam controlar nossa percepção da realidade. À medida que o mundo se moderniza, o número 666 começa a aparecer de maneiras insidiosas e sutis, não apenas nos textos religiosos, mas também em eventos contemporâneos que envolvem política e economia global. Há quem acredite que os líderes modernos, os grandes magnatas, financeiros e até as organizações internacionais estão de algum modo seguindo um caminho traçado por esse número. Conexões de 666 podem ser vistas em símbolos corporativos, números de telefone de empresas gigantes e até mesmo em práticas financeiras que parecem ter um controle total sobre a sociedade. À medida que a tecnologia avança, muitos se perguntam:
se estamos mais perto do que nunca de cumprir as antigas profecias sobre a marca da besta. O surgimento de sistemas de pagamento digital, a introdução de chips de identificação em nossos corpos e o controle de nossa vida cotidiana por meio de dispositivos conectados à internet nos leva a questionar: estaremos inconscientemente sendo preparados para receber essa marca? A transição para uma sociedade totalmente digital, onde cada movimento, cada escolha é monitorada e registrada, poderia ser a materialização das visões apocalípticas descritas nas Escrituras? O conceito de controle absoluto sobre a população, onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca, começa a parecer menos uma alegoria e mais uma previsão precisa de um futuro cada vez mais provável. Mas será que esse avanço tecnológico é uma ferramenta de evolução humana ou uma armadilha disfarçada de conveniência? O digital pode estar cumprindo não apenas uma função prática, mas também um papel sombrio, conectando a humanidade a uma rede de controle impenetrável e possivelmente irreversível. A verdadeira questão que nos assombra é: estamos permitindo, sem perceber, que as sementes do apocalipse floresçam diante de nossos olhos? Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. A associação entre 666 e sociedades secretas é mais do que apenas um mito moderno. Ao longo da história, várias organizações secretas parecem ter se interessado profundamente pelo número, seja como símbolo de poder oculto ou como um sinal de controle sobre as massas. Muitos acreditam que sociedades como os Illuminati, a maçonaria e outras ordens misteriosas fazem uso do número 666 para marcar um ponto de transição entre o oculto e o visível, simbolizando o domínio sobre as forças que regem o destino da humanidade. Dentro dessas sociedades, o número 666 é frequentemente tratado como um símbolo de conhecimento proibido, um código oculto capaz de despertar poderes que os meros mortais não são capazes de compreender. Há também quem acredite que essas sociedades estão preparando o terreno para um líder, uma figura sombria, que encarnará a profecia da besta. A história está repleta de sinais e símbolos que remetem ao número 666. Mas a verdadeira pergunta é: esses grupos secretos estão realmente adorando o número como um deus? Ou há uma agenda ainda mais sombria em jogo? Talvez, ao entender suas crenças e práticas, possamos desvendar um segredo que vai muito além da simples superstição. À medida que olhamos para o mundo ao nosso redor, somos confrontados com crises globais em várias frentes: catástrofes naturais, guerras, instabilidade política e uma crescente sensação de desconexão espiritual. O número 666, para muitos, não é apenas um símbolo de mal, mas um prenúncio de um fim iminente. Os textos sagrados, especialmente no livro de Apocalipse, falam de uma era onde o número 666 marcará o auge de um sistema global de controle. Uma era que trará consigo a dominação de uma entidade que controlará a vida de todos. Será que esses sinais estão realmente se manifestando em nosso tempo? O aumento do autoritarismo em várias partes do mundo, a ascensão de líderes carismáticos e os movimentos populistas que prometem salvar as massas, mas frequentemente mergulham os países em caos, nos leva a questionar se estamos vivendo os últimos dias. O Apocalipse não é apenas uma catástrofe global, mas uma transição espiritual e social. O que então significaria o número 666 neste contexto? Seria ele o símbolo de um sistema que está prestes a dominar todas as esferas da vida humana? E se já estivermos vivendo os primeiros sinais dessa transformação, como isso mudaria a forma como vemos o futuro da humanidade? O que nos é dito sobre 666 e o que nos é escondido? Documentos secretos e arquivos perdidos podem conter verdades que, se reveladas, teriam o poder de desmantelar as estruturas de poder que dominam o mundo.
Muitos estudiosos que tentaram investigar o simbolismo de 666 de forma mais profunda foram silenciados ou ridicularizados. Talvez a verdade sobre a besta e sua marca seja algo que poucos estão dispostos a aceitar, ou pior, algo que as elites têm medo que venha à tona. Se o número 666 for de fato uma chave para o entendimento de um poder oculto, quem realmente se beneficiaria de sua supressão? À medida que o mistério se aprofunda, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O número 666 não é apenas um símbolo perdido na história, mas um código que, ao longo dos séculos, tem nos guiado para a revelação final. O que parecia ser apenas uma série de coincidências começa a fazer sentido. E as profecias antigas podem estar mais próximas da realidade do que imaginamos. Talvez o que estamos testemunhando hoje, com o avanço da tecnologia, a ascensão de novos líderes e a implementação de sistemas globais de controle, seja o cumprimento de uma profecia que tem sido anunciada há milênios. O número 666 não é apenas uma marca, mas um sinal de que estamos em uma encruzilhada. Um ponto de transformação cósmica que pode definir o futuro da humanidade. Estamos prestes a entrar em uma nova era. Uma era em que o controle total será exercido por aqueles que compreendem o verdadeiro significado dessa marca. O que resta saber é: estamos sendo guiados para um futuro sombrio? Ou ainda, podemos escolher nosso destino? O Apocalipse não é apenas um fim, mas o começo de algo muito maior. Algo que pode já estar em andamento, esperando apenas pelo momento certo para ser revelado. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.